Eu me recuso a tirar conclusões sobre o novo ministro com base nas declarações que ele deu até agora. E para completar, ele acaba de dar uma entrevista bizarra, né? Que é uma entrevista do ministro que não entrou ao lado do ministro que não saiu. Então, o que ele vai dizer? Fala, olha, eu queria dizer o seguinte, erramos muito. Esse ministro aqui é um desastre. Eu soube que chamaram ele de Panacazuelo, queria até me solidarizar, mas ele realmente é um desastre, né? É um horror. E a política do presidente, o que eu posso fazer? Eu posso rir. Então estou entrando para consertar. O presidente da República realmente é um terraplanista. Lamento dizer isso a todos que gostam dele. Eu vim aqui para ajudar e a forma que eu encontro de ajudar é dar declarações bem transparentes. Então, acho que os filhos dele não colaboram em nada. O 01, o 02 e o 03, não sei qual deles é o pior. Aliás, eu não sei qual é qual, mas prefiro que fiquem quietos. Que papinho é esse de dizer que nossa arma é a vacina? Eram contra a vacina até outro dia. Gostam de cloroquina, vejam os senhores jornalistas. Eles gostam de cloroquina, né? Como pode um presidente da República gostar de cloroquina? Mas agora eu cheguei, não tomei posse ainda, mas em breve vocês verão no Diário Oficial. E eu vou trocar todo mundo que tá lá, entendeu? No ministério. Só tem milico, entendeu? O que milico entende? Tem que botar médico. Então vocês se preparem, porque nós vamos botar para quebrar. Vai vir vacina de todo lado, vai chover vacina. E esse vírus vai sair do Brasil correndo. Nós vamos dar um show. Eu vou me integrar com os governadores, que estão fazendo um trabalho magnífico. Parabéns ao STF, que deixou claro que nós não somos autoritários, que nós não é o governo federal que manda em tudo. Não é verdade que o STF proibiu o presidente da República, fake news do presidente da República. Então é isso aí, gente. Eu tô aguardando a minha posse, espero todos vocês lá. Não dá, né? O cara é chamado pelo presidente Bolsonaro para um cargo que qualquer médico gostaria de ocupar, qualquer profissional gostaria de ocupar. Ministério da Saúde. É uma honra para ele ser ministro da Saúde. Ele está afim de ser ministro da Saúde. Se ele pensasse ou agisse do jeito que eu estou descrevendo, ele faria como a doutora Ludmilla. Ao final da conversa, aquilo não daria casamento. Mas deu casamento porque ele tem esse perfil político, né? Ele tem uma certa habilidade, ele escapa mesmo, é um salmão ensaboado. Não esperem dele respostas diretas dessa natureza. Resta saber a prática, o que ele vai fazer ao tomar posse. Essa entrevista é meio que dar uma satisfação para dizer que eu estou aqui, olha, eu falo, eu tenho voz, não preciso ler, ao contrário do Pazuello, precisa ler tudo, não sou bravinho, né? Não fico assim, sentido, vírus, para a direita, para a esquerda, sai daqui, Covid, né? Eu quero é o estilo do Pazuello. Então ele marca uma posição. Agora, daí a esperar que ele dê declarações bombásticas, é como esperar a confissão daqueles camaradas que foram pegos na Lava Jato. Eles negam veementemente, esse aí enrola veementemente. E os ministros são enrolões mesmo. Importa o que eles fazem, o que eles assinam, quando eles pegam aquela caneta cheia de tinta, o que eles aprontam, o que eles fazem nas reuniões oficiais, de que lado eles estão. Vamos aguardar. E eu não estou dizendo que eu acho esse cara brilhante ou não acho ele brilhante. Não tenho a menor opinião, não tenho nenhuma ideia. Eu só sei que ele tem uma carreira bacana. Ele ocupou cargos importantes. Ele é a favor da ciência. Já se posicionou contra a cloroquina. Já falou bem de vacina. Então vamos esperar ele chegar. Mas eu acho importante, e eu só estou falando isso porque acabou de ter uma entrevista coletiva que atrasou um pouco o início da nossa conversa, deixando claro que deu uma certa decepção, porque ele não falou coisas que a gente está esperando ouvir. Mas pessoas que falam coisas que a gente quer ouvir, às vezes ficam 10 dias no ministério. O Nelson Teich ficou 1 mês no ministério, falou coisas que a gente queria ouvir. Mas o presidente não queria ouvir, pô. Interessa quem é que contrata, quem é que demite a caneta do homem lá. E o homem lá tem uma caneta poderosa. A gente prefere um cientista, um cara abraçado à ciência, que defenda o lado certo, mas que não fale com tanta clareza o que pensa como forma de sobreviver, ou a gente prefere um ao estilo desse que sai e que fala o que pensa, e o que ele pensa é um horror. Eu prefiro o primeiro tipo, né?
Não é à toa que os políticos mais habilidosos nunca falaram aquilo que pensaram. Mas nunca, nunca. Quem é que conseguiu arrancar do Tancredo Neves uma declaração real para valer? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, sabe? Você pega os maiores políticos brasileiros, o Fernando Henrique, quando era presidente, era um enrolador. Tinha gente que ia despachar com o Fernando Henrique e era tão enrolado. Tem um que é o Inocêncio Oliveira, um deputado muito engraçado para quem o conheceu. Ele dizia, eu ia despachar com o Fernando Henrique Cardoso, e eu tinha lá meus pedidos, né? Queria uns cargos, uns troços. Aí ele começava, porque o Bill Clinton, porque Harvard, porque Oxford, porque... E eu ficava todo tortinho, começava a ficar molinho, com aquela conversa dele, sedutora e tal. De repente eu esqueci o que eu ia pedir embora. Eu falei, meu Deus do céu, perdi a audiência, joguei no lixo. Passou a desenvolver um método, ele levava anotado os pedidos que ele tinha que fazer, porque no final o presidente começava Harvard, Yale, Oxford e tal. Aí ele, na hora que estava indo embora, puxava o papelzinho, apresentei isso aqui para pedir para o senhor. E ele era um enrolador. Delfim Neto conta histórias ótimas. Ele entrava para falar com o Fernando Henrique e afirmava uma coisa, o Fernando Henrique concordava. Entrava um outro para falar com o Fernando Henrique, dizia o oposto e o Fernando Henrique dizia, você tem razão. Os dois saíam achando que o presidente tinha concordado com eles, que o presidente não estava nem aí. Depois ele tomou a decisão dele. Mas isso é antiético. Não. A política é a arte de lidar com as adversidades. Não é a arte de... Não é o UFC. Você sobe no ringue e você fala, o que tem que fazer? Não, tem que aniquilar aquele ali. Aí você vai lá e começa a dar porrada naquele ali. Não é assim que funciona a política. Política é jeito, não é força. Precisa aprender isso. E quem não aprende isso não dura. Mas não dura, gente. Não dura. Esse estilo... Você vê que toda vez que o presidente da República começa a acertar, é porque ele começa a baixar a fervura. Toda vez que a gente fala, olha, o presidente aqui fez um movimento sábio, é porque ele aderiu à lógica. No Autorama, quem já brincou de Autorama, eu brinquei de Autorama quando eu era moleque, pegasse aquele acelerador e apertasse no máximo para tentar dar a volta completa. Chega uma hora que tem uma curva, você tem que tirar um pouco o pé, senão o carrinho sai voando. Então, a habilidade de saber a hora de apertar, a hora de soltar o acelerador do Autorama, é a habilidade da política. Então, esse camarada que está chegando agora, vamos dar a ele o benefício da dúvida. É evidente que, se a gente olhar as declarações dele, fala, pô, meu Deus, mas esse cara veio para mudar ou é 6 por meia dúzia? Então, tá todo mundo já concluindo que é 6 por meia dúzia. Então, a gente está partindo do princípio que tudo que ele fala traduz a essência do pensamento dele. Não sei se traduz, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas eu só queria observar que a gente tem duas ferramentas, e são as duas ferramentas que vão fazer parte da agenda do novo ministro, que é o que faz parte hoje da agenda dos governadores e dos prefeitos, que é vacina e isolamento social. Mais vacina é igual a menos isolamento social. Menos vacina é igual a mais isolamento social. Não tem jeito. Não tem jeito. E o Brasil criou uma política de isolamento social que eu batizei de fake down, que é o falso lockdown. Não há exemplo, a não ser pontual, em uma ou duas cidades, de lockdown de verdade, como aconteceu na Europa. Então a gente está convivendo há um ano com o vírus, fingindo que a gente fecha, mas sem fechar para valer, expondo as pessoas e, portanto, vivendo um conflito. A gente sufoca a economia, a gente destrói setores econômicos inteiros. Se a gente pegar o que aconteceu com restaurantes e bares, é uma destruição absurda. Será que 15 dias de fechamento ou 20 dias de fechamento na largada não teriam produzido um estrago menor do que o fake down? Então a gente fica falando mal do lockdown e usa o fake down. O fake down destrói mais que o lockdown, porque o fake down não para. O Reino Unido fez 3 lockdowns. 3 lockdowns cirúrgicos. Pá! Portugal fez lockdown. A Irlanda está em lockdown até abril. A Alemanha, o lockdown vai até a semana que vem, dia 28. A Itália, 75% da população debaixo de regras rígidas. O Chile agora aqui do lado.
E a gente está discutindo se a gente deve ou não fazer lockdown. Então a gente acha que tem que fazer, a gente só não acha que dá para fazer, mas a gente sabe que é algo que a gente tem que discutir. Então o governador de São Paulo está discutindo lockdown, o governador do Paraná está discutindo lockdown, o governador do Pará está discutindo lockdown, do Ceará, todos eles. Vem o secretário de saúde ou vem a comissão encarregada de enfrentar a Covid e fala para o governador, acho que é bom fechar. E o governador fica com aquele medinho. Claro! Nós estamos feito aquele time que vai jogar contra o Real Potosí, não é? É esse o nome do time, Filipano? Pode ser. Fica lá na Bolívia, mais de 4 mil metros de altitude. 4 mil. Mais de 4 mil metros de altitude, essa porcaria dessa altitude. Aí a gente vai lá jogar, só que a gente tá há um ano correndo, assim. Aí quando vai jogar a 4 mil metros de altitude lá em Potosí, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Os outros fizeram lockdown em fevereiro do ano passado, em março do ano passado, e a gente, olhando os casos, 3 mil mortos com o Mandetta, 15 mil mortos com... Como é que chama o outro que veio depois? O segundo. Nelson Teich. O Teich. E aí agora nós estamos com 280 mil mortos, né? E a gente vai discutir o lockdown quando? A gente vai ficar enrolando para fazer lockdown no final de maio? No começo de abril? Ah, não, mas as vacinas vêm aí. Mas escuta, nós temos 20 milhões de vacinas distribuídas. 20 milhões de vacinas distribuídas. Aí virão agora em março mais 40. Em abril, somando as vacinas prometidas com as vacinas já contratadas, mais 50. Então nós vamos chegar, talvez no começo de maio, a 100 milhões de vacinas. 100 milhões de vacinas equivale a 50 milhões de pessoas, dá 20% da população brasileira. 20% da população brasileira, se a gente fizer um trabalho extraordinário, em maio a gente pode chegar a 20% da população brasileira. Nós estamos no dia 17 de março, final de maio são 75 dias, até lá nós vamos aguentar como 75 dias crescendo o número de mortos? 2.000, 2.800, nós vamos ficar com 3.000, nós vamos ficar confortáveis com isso? Colapso no sistema de saúde, colapso no sistema funerário, colapso no sistema emocional das pessoas, colapso no sistema econômico brasileiro, colapso, colapso, colapso. Como é que nós vamos fazer para sair dessa cilada? O que a gente vai fazer? Nós vamos ficar no fake down? Nós não vamos dar um vamos 15 dias, não vamos, tá bom, mas não vamos nem discutir isso para valer? E essa é uma discussão que o ministro deveria fazer nacionalmente. Não adianta o governador de São Paulo fazer e o do Paraná não fazer, o de Minas não fazer, ou de São Paulo e o de Minas fazerem e os outros não fazerem, o do Rio não fazer, o outro não fazer. Então, ou todos os governadores se sentam e dane-se esse ministro novo, ele que fale o que quiser, que seja transparente, que confirme veementemente, que negue veementemente, dane-se. A gente se junta, 27 unidades federativas, e a gente vai e faz um lockdown nacional. Ou não, vamos enfrentar a base de fake down. O número só sobe. Toque de recolher, para botar as pessoas para dormir na hora que elas já dormem? Será que funciona? Toque de recolher começando às 10 da noite, 9 da noite? Curfews. Lockdown and curfew. Curfews é o toque de recolher. Você vai olhar o noticiário internacional, você vê assim, curfews e lockdowns. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Então tá parecendo, o Brasil hoje tá com... Veja, quando a gente faz a soma total do número de mortos, e com isso eu encerro, e a gente volta a falar sobre isso, mas quando a gente faz a soma total de mortos por milhão hoje no mundo, como a gente no começo estava protegido, o Brasil está lá embaixo nos rankings, 30º não sei o quê, 20º não sei o quê, e a gente fica falando, o Brasil não é assim. Mas se a gente pegar a realidade de hoje, que é a que interessa, a gente está vivendo o dia de hoje. Todos que estão nos ouvindo suportaram um ano já. Pois o Brasil hoje está com 9,25 mortes por milhão, agora, nesse momento. E o Chile aqui do lado com 0,89, gente. A Itália com 5,96, metade quase do Brasil. A França com 4. Os Estados Unidos com 3,88. A Alemanha com 2,42. Estou falando em mortes por milhão. Então a gente está com quase 4 vezes o número de mortes da Alemanha. A gente está com 3 vezes o número de mortes dos Estados Unidos. O dobro da França. Agora, essa é a realidade brasileira. Aí a gente soma todas as mortes que eles tiveram
Mas eles morreram antes, agora nós estamos morrendo nós. Bom, mas então a gente vai deixar assim, já que eles morreram antes, agora vamos morrer nós, porque tudo bem, é o destino, é assim que vai ser. Nós não vamos usar as mortes deles para evitar as nossas? Usar o que eles fizeram de bom para evitar o pior aqui no Brasil? Essa conversa precisa, não digo amadurecer, precisa acelerar. Precisa acelerar, sem descarrilar, sem sair da curva, sem ser autorama louco. Então, que esse ministro, ao tomar posse, promova esse debate e que, se ele não promover, os governadores mantenham a sensatez que estão mantendo, mas comecem a discutir de uma forma mais forte, se para descartar, mas se para abraçar logo. Por quê? Você vai parar aí Belém, em torno, Curitiba e tal, e você vê o que são esses lockdowns que eles estão fazendo. Tudo fake down, pô. Porra. Só Araraquara, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Aí você tem, se não parar ônibus, metrô e trem, nós vamos aqui continuar discutindo. Em algum momento do Band News no meio do dia, a gente para, Felipe, Débora e eu, para falar. E os ônibus andando por aí lotados? E os trens? Porque essa é uma realidade perversa. Então fecha o bar, fecha o restaurante e deixa o pessoal se contaminar nos terminais. É um covidário do caramba. O Datena fala disso todo dia, nós falamos disso todo dia aqui. Tem um troço errado. Então, ou a gente enfrenta essa discussão, ou nós vamos ficar o tempo inteiro dividido entre aqueles que defendem a coisa certa, aqueles que defendem a coisa errada, mas a coisa certa tem intensidades e a gente não está indo até o ponto final. A gente para antes porque a política não aguenta, porque está difícil. Eu fico pensando nas pessoas que hoje têm um pequeno negócio, e esse pequeno negócio, a gente olha, chama de empresário, o cara tem vontade de bater. Quem é empresário hoje no Brasil tem vontade de bater quando alguém fala, pô, você é empresário, e ele fica com vergonha, porque ele é empresário, muitas vezes ele ganha menos do que o assalariado. É o que sobra para ele. Aí ele tem que pagar 4, 5, 10 pessoas, 8 pessoas. Aí ele tem que cortar 3, 4. Esses 3, 4 que ele corta vão para miséria. Ele quebra. Ele não tem como pagar o aluguel. Aí ele atrasa o aluguel. Aí ele não tem como pagar o imposto. Agora é hora de pagar o imposto. Aí tem o refis. Aí ele não tem como pagar o refis. Nós estamos assim hoje. Essa é a realidade brasileira. Tem a turma do auxílio emergencial e tem a turma que não tem auxílio emergencial, mas está numa situação dramática. Dramática. Acreditou no país, abraçou, e cadê o Brasil devolvendo para ele, olhando todas as opções para enfrentar essa doença da maneira mais breve possível? Não tem! Não tem! E essa sensação de desamparo é que torna tudo angustiante. Nós não temos tempo. 17 de março, fez um ano da primeira morte no Brasil ontem, pô. Cadê a gente se mexendo para valer? Então, é o esforço louvável dos governadores, mas dentro das suas unidades federativas. Eles não podem fazer muito além disso. Tem que negociar com os prefeitos. Então, ou a gente faz um entrosamento geral, ou nós vamos pagar um preço muito alto. Vamos bater a casa dos 3 mil. Estamos tocando em 3 mil mortos dia. Quando a gente vai parar com isso? Entra num estágio preocupante demais. Então, torço pelo novo ministro, apoio esse jeito meio evasivo dele, apoio assim, entendo e acho que é melhor assim do que a brincadeira que eu fiz na largada, ele detonando todo mundo sendo demitido antes de tomar posse. Vai ser um caso extraordinário, né? E esses números, gente, fiquem com esses números na cabeça. Não se iludam quando olham em termos comparativos e pegam todo o estoque das mortes já ocorridas. Hoje o Brasil tem o dobro do número de mortes por milhão da França, 3 vezes os Estados Unidos, 8 vezes Portugal e 11 vezes o Chile. Essa é a nossa realidade do momento.